Bom dia, meus irmãos. É uma alegria e satisfação enorme poder compartilhar da palavra de Deus nesta manhã. A palavra de Deus, como sempre fazemos isso no início de cada mensagem à noite, é de fato a voz de Deus ao nosso coração, o nosso desejo de querer ouvir a voz de Deus. E neste sentido, eu convido os amados a abrirem suas Bíblias para o livro de Gênesis, capítulo de número 32. Gênesis, capítulo de número 32, versículos de 24 ao versículo de número 26, que nos diz o seguinte: E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Versículo 26. Então o homem disse: Deixa-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Vamos orar mais uma vez. Deus querido, obrigado pela tua palavra que tem poder de conversar conosco, tocar o nosso coração. E nesta manhã pedimos que o Senhor nos dê entendimento e intrepidez nesse texto tão rico que fala do nosso relacionamento com o Senhor como a maior necessidade que qualquer homem neste mundo possa ter. Alegre-nos, Senhor, em meio a tantas notícias desagradáveis, que a Tua palavra traga conforto aos nossos corações. Pedimos isso e oramos no nome precioso de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos irmãos, esta é uma das grandes histórias conhecidas em toda a Bíblia, particularmente no Antigo Testamento. Ela requer pouca imaginação para compreendermos o que está acontecendo neste texto, olhando para o velho Jacó se movendo de um lado para o outro, fazendo os seus arranjos. Permitam-me fornecer-lhe algum resumo a respeito do texto que nós lemos nesta manhã. Esaú e Jacó eram filhos gêmeos de Isaque e Rebeca. Esaú era o primogênito, e se você conhece um pouco da experiência cultural do mundo bíblico, sabe que o primogênito ele tinha alguns privilégios em relação ao outro irmão. E por conta disso, Jacó, o segundo filho, ele era o filho favorito de sua mãe, Rebeca. E em seu anseio pelo sucesso do filho, Rebeca maquinou um plano pelo qual ela obteria a bênção dedicada a Esaú, o filho primogênito. Por certo, você deve se lembrar que Jacó se disfarçou de Esaú e, em função disso, ele recebeu a bênção que era devida a Esaú. E então, quando Esaú descobriu esta farsa, ele ficou tomado de muita ira e, em função disso, Rebeca teve que orientar seu filho Jacó para que seria melhor fugir, e foi o que Jacó fez. Ele se refugiou para a terra de um de seus tios chamado Labão. Nos capítulos anteriores ao texto que nós lemos, Jacó trabalhou para o seu próprio tio Labão por muito tempo e recebeu dele 2 filhas que lhe serviram como esposas. E sabemos que ele prosperou. E finalmente chegou o momento em que Jacó tinha um reencontro com o seu passado. Ele devia voltar à sua terra natal. E adivinha quem estava esperando? Claro, Esaú. No capítulo 32 nós percebemos isso. Em primeiro lugar, dentre todas as preocupações da vida do ser humano, o seu relacionamento com Deus é o mais importante, é o maior deles. Jacó está prestes a retornar à sua terra natal, mas ele sabe que Esaú está lá, está esperando por ele. Você lembra? Muito bem. Imagine os sentimentos de Jacó, preocupado, ansioso, com as suas mulheres e filhos. Ele não sabe o que fazer, ele não sabe qual será a atitude de Esaú ao recebê-lo. A história prossegue e nós somos informados de que Jacó, por segurança, ele dividiu suas posses,
dividiu os seus servos, as pessoas que trabalhavam com ele, que o acompanhavam, em grupos e mandou adiante tanto os animais quanto as pessoas. E ele ficou com um pequeno grupo que acompanhava tanto ele quanto as esposas e os filhos. Então, depois de tê-lo enviado, Jacó ele volta ao rio, onde nós o encontramos sozinho. Somente ele e Deus. Sozinho, andando de um lado ao outro, inquieto, incapaz de dormir com maus presságios, querendo saber o que vai acontecer comigo quando Esaú puder me encontrar. Neste ínterim, nós temos uma virada completa na história de vida de Jacó. Em segundo lugar, nós percebemos que a experiência de Jacó, ela revela que o Evangelho é o que ele promete fazer na vida de quem o recebe. O Evangelho são as boas novas. É preciso ter um relacionamento pessoal com Deus. A história de Jacó prossegue e nos põe face a face com um ponto decisivo da verdadeira religião. Mas nós chamamos esse ponto decisivo da verdadeira religião de conversão. Não é meu desejo criticar as demais religiões, mas preciso pensar em como está o seu relacionamento com Deus. A vida de Jacó, ela nos revela que não basta crer em Deus, não basta orar a Deus quando precisamos dele, isso não é suficiente. Estamos passando por uma crise não vivida até então. A questão vital é se temos ou não relacionamento real com Deus, e é isso que eu quero conversar com você. Como posso saber que a minha religião é verdadeira, pastor? Como posso saber que estou na situação semelhante à de Jacó em Peniel e preciso de um encontro pessoal com Deus? Em resumo, eu quero conversar com você nesta manhã de que a maior necessidade de cada um, inclusive você que me ouve, é um encontro pessoal face a face com Deus. Um encontro pessoal com Deus. Eu quero mostrar isso através de 3 provas desta necessidade vital. Eu quero conversar de que a conversão é uma experiência pessoal. A segunda prova, eu quero conversar de que a conversão é a experiência que nos leva a um relacionamento pessoal com Deus. E, finalmente, eu quero conversar que esta experiência é a maior necessidade para a sua vida e minha vida também. Então, olhando para a primeira prova, a conversão é uma experiência pessoal. Perceba que Deus está lidando com o indivíduo, com a pessoa, com Jacó. Eu não posso tomar esta decisão por minha esposa, embora ame tanto, pelos meus filhos. Cada um individualmente. É fácil constatar que cada vez mais o mundo pensa de uma forma macro, de uma forma grandiosa, de uma forma de massa e multidão. Tudo em nossa volta se organiza em grupos, em massas. Vê-se isso nos negócios. O homem ele é tido como pequeno demais. Ele é tragado pelos cartéis, pelas grandes redes de lojas. Vê-se a mesma coisa, por exemplo, na política e também na indústria. O trabalho individual ele está sendo absorvido pelos sindicatos. É como que se o indivíduo não valesse mais. Isso não é simplesmente uma crítica, é uma constatação, é um fato, é uma realidade. A vida em todos os setores, ela está sendo considerada em termos de massa. O indivíduo ele está perdendo o seu espaço. Mas nesta manhã eu destaco o fato de que a experiência pessoal, assim chamada conversão no cristianismo, é uma experiência vital. É uma experiência da qual você precisa vivenciar.
A primeira prova em direção a esta experiência cristã é sempre entendermos a nossa necessidade individualmente, não coletivamente. E Jacó, ele ficou sozinho, e então sozinho, ele e Deus, ele começa a lutar com ele. Entenda, Deus tem muitas maneiras de nos aproximar a si mesmo. A separação de tudo e de todos é uma delas. Em primeiro lugar, talvez esta seja a forma mais dramática de Deus tratar conosco. Jacó, ele é separado de sua família, dos seus bens e posses. Ele está separado de tudo o que lhe é precioso. E esta separação, às vezes, ela pode ocorrer na minha vida, na sua vida, por meio de uma enfermidade. O leito do hospital, eu tenho visitado muitas pessoas no leito da enfermidade, e ali tem sido o meio de levar muita gente a essa experiência peculiar e individual. Às vezes, Deus tem que intervir em nossa vida através de uma decepção, quem sabe? Através de uma falência no mundo dos negócios. Ou, para ser mais apropriado, o coronavírus e muito mais. Em segundo lugar, o Evangelho é sempre uma realidade pessoal, é uma experiência pessoal. Você é um indivíduo, embora estejamos no mundo de massas. Você é um indivíduo e você está em destaque um por um. Deus se relaciona conosco um por um. Nascemos sós, morremos um por um, e a morte é algo individual, e o Evangelho nos lembra de que nós somos indivíduos aos olhos de Deus. Somos indivíduos aos olhos de Deus, e que Deus faz e fará exigências individuais a cada um de nós. Prestaremos contas individualmente. Na prestação de contas a Deus, não seremos vistos como multidão, seremos vistos como indivíduos. Cada pessoa será julgada a sua, cada pessoa é responsável individualmente. Você já se examinou isoladamente a respeito dessa necessidade de que há de prestar contas diante de Deus? Já que é um indivíduo neste mundo e nesta vida diante de Deus, eu rogo a você, meu amigo e minha amiga, separe-se da multidão e das massas e reconheça que você é uma personalidade individual. Esta é a primeira prova. Nós experimentamos individualmente esse relacionamento com Deus. A segunda prova que eu quero destacar nesta manhã é que a conversão é a experiência que nos leva a um relacionamento com Deus. Lembra dessas duas palavras, conversão e relacionamento. Talvez é o que mais precisamos hoje. A conversão não é simplesmente um ponto de vista a respeito da religião. Não se trata simplesmente uma questão moral ou de contribuição à sociedade, não. É antes entrar num relacionamento, em contato pessoal com a própria pessoa de Deus. Antes da experiência em Peniel, Jacó, como tantos de nós, imaginava que Deus era simplesmente uma espécie de agência que forneceria bênçãos quando tivesse necessidade delas. Ou um grande poder localizado em algum lugar no mundo, ao qual poderia ser recorrido e fazer pedidos quando precisasse. Tudo isso mudou naquele encontro dramático, quando Jacó se depara face a face diante de Deus. A essência de toda experiência da conversão é justamente esse relacionamento, esse encontro pessoal com Deus face a face. Deus não somente está em algum lugar no céu, mas Ele pode manter o relacionamento pessoal com cada um de nós, inclusive com você, inclusive na sua vida pessoal. Deus é uma pessoa, Deus é real.
Deus é alguém com quem nós falamos e conversamos. Ele ouve, ele responde e nos comunicamos com ele. Antes de Peniel, Jacó acreditava que aquele Deus era um Deus remoto, um Deus impessoal, um Deus que talvez não se importasse por suas necessidades. Mas em Peniel, Jacó descobriu que esse Deus se relaciona com seus filhos. Será que Deus é real para você? Será que Deus é pessoal a você? Quando você dobra os joelhos em oração, você sabe que Deus está ali? Você tem esta experiência? O que é a oração para você? É apenas um balbuciar de palavras mal pronunciadas visando trazer esperança e inspiração piedosa? É isso? Porventura, você já teve encontro com Deus face a face? Olha, Deus em Cristo é uma pessoa viva. É uma pessoa que se comunica, é uma pessoa real. É uma pessoa para aqueles que passam por esta experiência chamada conversão, eles mantêm relacionamento com este Deus. Então nós temos visto duas provas reais. A conversão é uma experiência pessoal e também temos visto de que a conversão é a experiência que nos leva a um relacionamento pessoal com Deus. A terceira e última prova nesta manhã é que esta experiência é a maior necessidade para toda a sua vida. Se você ainda não teve esse relacionamento, esse encontro pessoal com Deus, então eu tenho uma notícia de esperança para você. Embora eu queira e deseje e ore para que Deus nos livre dessa crise, desse coronavírus, essa não é a maior necessidade da humanidade. A maior necessidade da humanidade, inclusive sua, é o encontro pessoal com Deus. Pense em Jacó, cheio de preocupações, cheio de ansiedade, andando de um lado para o outro, querendo saber o que iria acontecer ao encontrar-se com seu irmão Esaú e não conseguindo dormir. Mas, dada a experiência, Jacó esqueceu de tudo. Ele esqueceu de Esaú, ele esqueceu tudo sobre o seu gado, esqueceu tudo sobre a sua riqueza e suas posses. Ele esqueceu tudo sobre suas mulheres e filhos. Esqueceu tudo, exceto uma pessoa: Deus. Esta experiência maravilhosa, ela nos coloca em relacionamento face a face com Deus. Jacó lutou por esta bênção e disse: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Versículo de número 26. O dia estava amanhecendo e Esaú logo iria chegar. Mas o que importa? Não te deixarei, esta é a gema das gemas, diria. Perca eu tudo, eu perca a bens, perca a vida, perca qualquer coisa, desde que eu tenha a tua bênção. É sempre esta a linguagem da experiência cristã e vital. Cristão verdadeiro é aquele que percebe que Deus é a pessoa mais importante para toda a sua vida. Se eu lhe perguntasse nesta manhã, qual é a coisa que você se apega muito mais que qualquer coisa, que é tudo na vida, no seu cerne, na sua existência? Se tudo mais tivesse que se perder, o que é que você diria? Você se agarraria a Cristo somente, em detrimento e à custa de tudo? Olha, nós temos dias difíceis pela frente. As autoridades, cada entrevista que nos concedem, eles chegam a mensurar em 2, 3 ou até 4 meses de tantas incógnitas e dúvidas.
não respondidas diante da crise que nos abateu. Mas olha, nós temos esperança, porque essa é a marca do cristão. Ele vê que Cristo é o único que pode lhe dar perdão do pecado e pode renovar a esperança. Ele vê a sua vida em Cristo e diz: ainda que eu seja despojado de tudo, tendo eu Cristo, tudo está bem. Tudo vai bem com Cristo no barco. Tudo vai bem. Seria Cristo o Supremo na vida de cada um de nós? Será que sabemos que tê-lo como Supremo em nossas vidas é o que há de mais importante na vida? E que alegremente sacrificaríamos todas as demais coisas por amor a Ele? Será que é isso que caracteriza a sua vida? Por isso, foi isso que Jacó passou a sentir e a vivenciar. É este o sentir sempre de todo cristão verdadeiro. Estando em Cristo, tudo está bem comigo. Em conclusão, eu diria que depois de Peniel, Jacó nunca mais foi a mesma pessoa. Ficou manco, é verdade. O seu nome foi mudado para Israel e daí em diante ele conduziu-se de maneira diferente. Jacó, o aleijado, o manco, mas também um homem novo, vivendo uma vida diferente. É isso que Deus fará da sua vida, se você confiar nele. Em segundo lugar, conhecer a Deus em Cristo é ser feito um homem novo. A Bíblia diz isso. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. O velho homem que existia nele deixou de existir, e o mundo sabe que ele é diferente. Ele mesmo sabe que é diferente. Todo que tem esta experiência vital traz consigo as marcas de uma nova vida. Ele sabe que é diferente. Jacó, o forte e o autoconfiante, ele desapareceu. E ele deu lugar a um homem manco, a um homem aleijado, a Israel, confiante em Deus, manquejando, mas andando sempre perto de Deus. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Queira Deus conceder-lhe que esta seja a sua experiência também, o seu Peniel, que agora mesmo sinta a presença de Deus na sua vida e saiba que Ele está aqui. Peça a Ele para que Ele mude a sua vida e abençoe você. Peça-lhe com fé, porque Ele não lhe dirá não. Ele não nega aqueles que o buscam. Como nós temos conversado, a essência de toda a experiência da conversão é o encontro pessoal, face a face com Deus. Esta é a maior necessidade. Tudo mais nos será acrescentado, a Bíblia diz isso. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus nos abençoe.